Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje vou trazer uma atualização mensal aqui da Gerdau. Falei sobre Vale, sobre os Minas, CSN, bastante volatilidade, né? Tá faltando Gerdau. Farei também sobre a Cebav. Então anotem aí, deixem as notificações ativadas caso você goste do setor de siderurgia ou de metálicas de maneira geral, né? Mineradoras e também alumínio. Papo do vídeo de hoje, pessoal. Vou trazer aqui rapidamente um rápido reflexo do que foi o primeiro TRI, do ciclo da Gerdau. A gente vai falar sobre commodities, mas eu vou falar sobre o filme, para tranquilizar principalmente. Aí nós caímos na parte quantitativa, vou comparar aqui a tanto o GGBR como o Goal, né? Holding e GGBR, CSN e Uzi Minas, para vocês verem como é que está o quadro aqui de valuation do setor. Martelo sobre dividendos, Goal e GBR, né? Acompanhando o ciclo, tentando amparar vocês. Como é que estamos em 2024 e o que devemos esperar? Fluxo de notícia e commodities. E aí, por fim, quem bateu o CDI, se bateu o CDI e o IMAB. E as análises gráficas de Goal 4 e GGBR, tá? Para contemplar ambas para vocês aqui. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, todos os meses eu acabo atualizando as empresas mais populares. Gerdau é uma delas. Como nós estamos ainda a ver o segundo TRI, quando tivermos o resultado em mãos, assim como foi Klabin hoje, falo com vocês dia 30 de julho, eu vou lá e analiso para vocês, faço aquele vídeo mais fundamentalista. Tá? Hoje é só uma recapitalização macro com alguns efeitos aí do micro. Quais são os efeitos micro para a Gerdau? Por que ela é mais resiliente da bolsa, mesmo tendo uma invasão recente do aço chinês, por exemplo? Tá? O governo precisou tomar uma atitude, elevar ali os impostos sobre importação para conter um pouquinho, e o fluxo de notícia melhorou muito, né? Sobre o aço, principalmente o mercado de aço aqui no Brasil, siderurgia, né? Mas porque a Gerdau quase que nem caiu, tá? Conseguiu se manter muito bem. Porque a principal operação dela é a América do Norte. Então, olhar para uma empresa que hoje, pós-Trump 1, inclusive, pós o Trump, no seu primeiro mandato, ter feito ali diversas barreiras, implementado diversas barreiras para o aço brasileiro, a Gerdau hoje, estrategicamente, tem posição em México e Estados Unidos para não precisar ou para driblar um pouquinho melhor, tá? A possibilidade, de repente, da NAFTA ou dos Estados Unidos ficar um pouco mais enrijecido em relação à entrada de aço importado. Então a Gerdau hoje está muito melhor, a principal operação dela é na América do Norte, tá? E a operação da América do Norte está desacelerando, assim como todo o globo, tá? Então é importante olhar que ela é muito mais defensiva, uma conexão estreita ali com o Tio Sam e a América do Norte, Canadá e México, menos ou quase nada com China, tá? Mas o mercado de aço, do vergalhão e do minério de ferro estão conectados com a China porque a China é a maior consumidora. Então não tem como desvencilhar nenhuma empresa, mesmo a Gerdau sendo menos sensível à China, como é a CSN, por exemplo, como é a Vale, ela ainda assim tem sensibilidade aos preços. Tá? O mercado de aço é muito mais complexo do que o mercado de minério. Aços especiais, aços longos, aços planos, tem dinâmica muito peculiar para cada aço específico, galvanizado, etc. E o frete do aço, a transição, né, o transporte de aço, ele também é muito mais complexo do que o do minério. Tá? Então tem fretes diferentes, regiões diferentes ali para afetar preço e logística de aço. Então é um setor muito mais complexo, por isso que é mais difícil investir numa siderúrgica, do que numa mineradora, mas dentre as siderúrgicas, a Gerdau é a mais conectada com os Estados Unidos, tá? E tem maior parte da sua receita gringa, não Brasil, beleza? E na gringa, assim como no Brasil e no mundo, estamos desacelerando, tá? Isso freou um pouquinho os resultados da Gerdau, porém, pessoal, uma empresa que faz caixa e fez caixa em 2023, uma empresa que cai nos seus fundamentos desde 2021, 15,5 bi, 2022, 11,4, 2023, 7,5 e 2024 deve ser ali o piso, entre 6,5 e 6 bi resultado anual. Provavelmente algo parecido com isso. Porém, a geração de caixa, pessoal, melhor, né? O caixa que ela senta hoje está na casa dos seus 5 bi, dos seus 4 bi. Então, a empresa que paga anualmente ali 2,5 bi, pagou, né, em 2023, 2,5 bi, 2,6, ela tem tudo, né? Já até está mantido praticamente aí com o aumento do payout, porque o lucro cai, está caindo,
mas a manutenção do dividendo em 2024, parelho com 2023, ela é saudável pelo caixa que a companhia tem hoje. Agora, se você está me assistindo e acha que o ciclo de commodities, ou melhor, o ciclo de atividade econômica, tá? China e Estados Unidos, tá? Principalmente, ele vai ceder, tá? Seja pela eleição, então os empresários vão esperar para investir até estar definido quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, ou pelo ciclo econômico, independente do ciclo eleitoral norte-americano, a gente vai ter um ciclo de queda, vai ser uma recessão, não vai ser o soft landing. Se você está com esse cenário ou de pausa ou de queda, pessoal, você deve ter, em algum momento, já em 2025, uma queda abrupta dos dividendos. Tá indo lá para os seus 20% payout ou até deixando de pagar, porque a companhia vai preservar a caixa. Tá? Acho que as companhias, eu venho sempre falo isso com vocês há um bom tempo, eu sou bem otimista com os capitalistas brasileiros ou com os empresários brasileiros, por quê? Principalmente de empresas de exportação, porque eles já não esperam mais 10% de crescimento da China. Tá? Eles estão bem cautelosos. Aí boa parte deles já diversificou bastante o destino das suas matérias-primas ou dos seus produtos. Tá? É o caso da Gerdau. Então, eu acho que as empresas serão mais conservadoras em PECs, fazer novos investimentos, tá? E extremamente conservadoras na preservação de caixa. Então, você, de repente, se você tem um cenário de recessão, tá? Seja por 2 ou 3 trimestres, pessoal, muito provavelmente você vai passar ali 4 trimestres, 3 trimestres sem receber dividendo. Ela dá uma pausada ali para conservar caixa. Isso pode acontecer? Pode, tá certo? Com a Gerdau, isso é menos provável de acontecer? Sim, porque ela está conectada a uma economia que não desacelera, tá? Ou pelo menos está longe de desacelerar por hora, que é a norte-americana. Certo? Feito isso, pessoal, empresa para 2024, manutenção dos proventos de 2023 foi possível, é possível, porque ela tem caixa. Esse caixa foi gerado ao longo dos últimos anos. Tá? Não necessariamente esse ano aqui ela está um primor de caixa. Não, até queima um pouquinho em relação ao ano passado, mas tem de sobra. Eu não acho que vai ser uma nova aquisição ou um novo plano estratégico forte de crescimento, por acreditar que essas companhias todas estão extremamente conservadoras. Certo? Feito isso, pessoal, o que eu tenho na tela aqui para vocês? Eu estou na frente, né? Deixa eu sair da telinha para ficar mais fácil para vocês. Valuation. O que eu acho relevante desse valuation, pessoal? Olhar no relativo preço sobre valor patrimonial. Todas as empresas siderúrgicas estão negociando abaixo do patrimônio. O AL4 tem um desconto maior sobre a GBR4 por causa das ineficiências de uma holding, né? Normal. Tá? O dividend yield da CSNA é a maior, né, com 12,24, mas a Goal 4, né, com desconto de holding também, valor nominal baixo, tem um dividend yield exuberante de 13,53%. Tá? O que eu acho relevante? A alavancagem. Tá? Então, de todos esses itens aqui, quais são os que eu olho para empresas cíclicas e que mais me chamam a atenção? Vamos lá, dividend yield, PVP, tá? E alavancagem aqui. Então, desse grupo, a Gerdau é a melhor, tá? Porque ela tem um dividend yield robusto, tá? Ambas as companhias batem o Bazin, e eu acho que vão continuar batendo em 2024. A minha dúvida é 2025, a depender do ciclo econômico. E são empresas extremamente desalavancadas. Já os Minas se alavancando recentemente, mas ainda assim com baixa alavancagem, tá? A Uzi Minas está se alavancando recentemente, mas tem caixa ali. Então ela está menos sensível do que, aí sim, a CSN. Então a CSN hoje seria a mais perigosa. Tá? Uzi Minas vem na sequência. Tá? E aí Gerdau com tranquilidade, assim como a Vale, tranquilas empresas geradoras de caixa e sentando ainda em cima de caixas exuberantes. Dividendo da Goal 4, pessoal, plataforma do scanner da bolsa, o QR Code está na telinha para vocês. Acho que eu nem vou comentar aqui. Tá? 2024 já é um baita de um tombo em relação a 2023. Tá? Deve performar como um tombo em relação a 2023, pessoal? Não. Tá? Por hora, nas datas cortes aqui está, mas eu acho que se recupera. Se não, nesse segundo semestre de 2024, no primeiro de 2025. Tá? A gente não tem recessão de curto prazo. Aquele ciclo recessivo que eu falei para vocês, ele começa a acontecer, tá? No segundo semestre do ano que vem. Se você acha que isso vai acontecer, é no segundo semestre do ano que vem que você deve esperar ali uma desaceleração abrupta da economia. Não me parece, nesse momento, nenhum dado, tá? Coloca a gente para o final de 2024 até no começo de 2025 em recessão. Se vier dados ruins, é 2025 segundo semestre. Tanto aqui como na gringa. Tá? Pelo menos essa é a minha expectativa colhendo os dados aqui em julho de 2024, certo? Mas a queda dos dividendos, ela vai acontecer natural em relação a 2023,
pessoal, olha, vamos colocar aqui a Gerdau entre R$ 1,19, R$ 1,55, que são os 2 últimos anos, ela tentando bater aqui a casa dos R$ 1, tá? A Goal 4, certo? Mas eu não vou fazer preço teto, a não ser a tabelinha aqui do scanner, pessoal. Por quê? Porque 2024 é o ano, na minha opinião, de queima de caixa para manter o mesmo provento. Tá? Então, eu ainda vou colocar ali na casa dos 1,20, 1,55 como expectativa, tá? Sabendo que vai queimar a caixa em relação a essa expectativa. Não vai ser algo que vai vir dos fundamentos ali com sobra de fundamento. Tá? GGBR, aí já é diferente. Tá? Aqui a gente já consegue ter um pouquinho mais de noção de como é que está o ciclo. Pico 2021, 2022 passa dividendos do pico de 2021, 2023, opa, já começa a queimar a caixa, já diminui dividendos para preservar o mesmo. Tá? 2024, então na GGBR, deve ser o piso desse dividendo. Tá? Então não deve bater 2023. Tá? A gente deve ter aqui um dividendo específico em 2024 e podemos projetar então para 2025. Tá? E aí um dividendo estável em 2025, e aí 2026, a depender do ciclo econômico, volta a crescer o dividendo. Ou a gente vai passar aí 1 ano, 2 anos, como foi 2016, 2017, por exemplo, com dividendos mínimos, tá? Ou quase nada, zerado. Tá? A expectativa, então, é que a gente está em 2014, 15. A gente tem uma estabilidade, 2013, né? A gente tem uma estabilidade do PIB, tem uma estabilidade macroeconômica, commodities, dólar, etc. Aí a gente, mantém um dividendo. Tá? Então, nós tivemos esse ano aqui o câmbio se apreciando, a commodity, a gente vai mostrar já já, se depreciando. A gente deve ter, ao longo desse ano aqui já, o câmbio estabilizando, commodities também. E aí o próximo ciclo econômico vai fazer o dólar espichar ou as commodities. Não acho que os dois vão espichar juntos ou cair juntos, tá? A não ser que a gente tenha, como eu falei, recessão no curtíssimo prazo. Fluxo de notícias, pessoal. A importação de aço plano no Brasil tem queda acentuada em junho. Tá? Então, notícia positiva aqui, né? Uma importação via os tributos diminuindo, importação principalmente do aço chinês. Distribuidores de aço têm recorde de venda diária e adotam viés positivo. Então, o governo aqui ajudando o setor e já dando resultado. Tá? Bom, depois é o Ibovespa, não vou conectar nada. Essas notícias são boas. Tá? Agora, o que não é legal, pessoal, é o que está acontecendo com as commodities, que é o principal risco para agosto. Tá? Então, quando a gente olha para as commodities metálicas, e eu monitoro, tá? Alumínio a gente tira, que é o AL, minério de ferro caindo, que não é negativo aqui necessariamente para a Gerdau, tá? Matéria-prima mais barata, porém, a gente vê também o vergalhão caindo 1,88, o cobre caindo 1,05. Tá? Então, principalmente o vergalhão aqui caindo, caindo bastante. Então, eu acho que o cenário não é interessante, tá? Não é nada interessante nesse momento para as commodities. Há necessidade da gente ter um piso para a queda atual das commodities, senão elas vão sim se transformar no principal risco Brasil, tá? Dos ativos brasileiros e em algum momento também da balança comercial. GGBR ou Goal, pessoal, de 2003 para cá. GGBR, tá? Ela subiu 874%, a Goal 442%, já contando dividendo. Tá? Então, quer investir na Gerdau para longo prazo? Minha opinião, e esse gráfico aqui ajuda, GGBR. A GGBR bateu o CDI, subiu 874, o CDI subiu 750. Mas a GGBR, nem a Goal, elas não conseguiram bater o IMAB, tá? Que subiu 1.274. Então, assim, para investir na Gerdau, em qualquer empresa de commodities, inclusive a Vale, pessoal, tem que entender um pouquinho de cenário macro. Aí eu faço merchan aqui do Macro Trader, primeiro link na descrição, se vocês quiserem, mas principalmente também a parte de preço, tá? Porque esses ciclos, eles de fato retornam ali em 80%, às vezes até 100%. O ciclo de baixa retorna ao período de início do ciclo. Então, o último ciclo de alta foi 2020. Não é utópico imaginar a Gerdau retornando ao 4 aos 5,50, por exemplo, aos 5,20. Retornando a 2020. Tá? Então, eu sempre vou deixar no gráfico aqui. Tá? Como que a gente, como investidor de longo prazo, pode se preparar? Sempre deixa um caixinha recessão, um caixinha risco commodities. Tá? Então, você tem R$ 100 para investir todos os meses, deixa lá um caixinha de R$ 5, um caixinho de R$ 10 no máximo, né? Mas entre R$ 4 e R$ 5, 4 a 5%, você deixa para suas ordens limitadas recessão. Deixa no CDI, alguma coisa assim. Legal? Porque aí se cair os 40%, 50%, 60% de um topo, de uma máxima, você tem dinheiro a mais para investir. E vai valer a pena investir, tá? Porque elas voltam depois.
Mas demora, né? 5, 6 anos ali, certo? Nesse momento, pessoal, o preço teto da Goal é 11,9, 11,32, tá? Então tá abaixo do preço teto, ótimo. O desconto é que tá lá nos 9,25, 8,68 principalmente. O principal desconto de curto prazo. Então no curto prazo, os R$5 que eu estou economizando aqui, eu poderia utilizar 2, 1, 4 ou os próprios 5, a depender do seu cenário de ciclo econômico. Nos 8,68 seria ali para mim o principal desconto. Antes dele, 9,25. Ponto final, tá? Então não acho que está descontado e sim, eu acredito que teremos mais um ciclo de queda, pelo menos, tá? Bom, e aí esse ciclo de queda tem o 9,25, 8,68, 7,97 como término. Beleza, pessoal? Pelo simples fato que eu acho que para ativos de risco em geral, agosto é muito ruim quando o setor é commodities, tá? E nós temos eleições nos Estados Unidos, a gente pode ter uma desaceleração, tá, de investimentos sendo feitos pela incerteza aí de quem vai ser eleito, quais serão as políticas, tá? Mesma coisa aqui para a GGBR, então 19, 27, 21 e 42 são nossos preços tetos, tá? Então está abaixo, ok. E aí o desconto ele começa em 16,47, tá? No caso da GGBR, pessoal, pelo tombo ser maior nos dividendos, pode ser maior nos dividendos, tá? Aí eu coloco lá os 12,35 até os 9,63. 9,63 é 2020, então aqui é recessão, tá? Antes, 16,47 é um bom suporte, tá? 16,47, 16,8, tá? E 12,35 são aqui as áreas onde eu gostaria de gastar o meu dinheirinho que eu economizei agora, por exemplo. Mais próximo dos 19,27, mais eu economizo na minha ordem mensal. Essa seria, tá, a minha única estratégia na Gerdau. Você não está comprando um ciclo de baixa. Você está comprando um ciclo de incerteza. Um ciclo lá de 2018, tá? 2019, onde o mercado já subiu, agora ele está aguardando o próximo ciclo. No caso de 2018, foi um ciclo de alta para as commodities, 2019 ali. Aí tivemos a pandemia, né? Nem preciso contar, tá? Mas era um ciclo de alta. Agora, pessoal, a gente está na mesma, a gente está aguardando o próximo ciclo. É o mesmo movimento gráfico, técnico, tá? De sentimento. Análise gráfica é sentimento, tá? Se você acredita em novo ciclo de crescimento, bom, verde. Recessão, bom, vermelho, tá? Para o verde, pessoal, o céu é o limite. Eu só ponho os preços tetos, tá? Para o vermelho, não. Tudo tem um limite de preço, tudo tem um piso, tá? Então eu coloco esse piso para vocês. Só quero dizer o seguinte, né? As quedas da Gerdau, elas são homéricas. Por isso que eu acho que vale a pena você ir fazendo um caixinha de 4 a 5% mês, né? Para que se cair ou quando cair, questão de tempo, você tenha um caixinha extra. No mais, um grande abraço, pessoal. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.